Olá, eu sou a Cristiane Temílios e hoje vamos explorar essa fascinante história sobre o sítio arqueológico do Hospital Geoffrey Cohen. E mais, vamos descobrir também esses vestígios arqueológicos que nos ajudam a entender melhor as raízes culturais da nossa região. No coração da Amazônia, às margens do rio mais imponente do mundo, está a cidade de Parintins, a cerca de 372 quilômetros de Manaus. Conhecida por sua cultura vibrante e pelo Festival de Boi Bumbá, a cidade guarda um patrimônio silencioso, mas igualmente grandioso. No sítio arqueológico do Hospital Geoffrey Cohen, encontramos um espaço onde a vida moderna convive com vestígios de povos ancestrais. Ali, em meio ao movimento das águas e à rotina urbana, emergem fragmentos de uma história que remonta a séculos atrás. O sítio arqueológico do Hospital Geoffrey Cohen é, assim, um lugar onde memória e patrimônio se encontram. A história do sítio começou a ser revelada por meio de pesquisas arqueológicas realizadas nas últimas décadas. Durante escavações e estudos, fragmentos de cerâmicas foram encontrados na área do hospital e em seu entorno. Essas peças pertencem a tradições indígenas que ocuparam o Baixo Amazonas há muitos séculos, como as fases Conduri e Pocó. A cerâmica Conduri é marcada por incisões, apliques e formas elaboradas, enquanto a Pocó apresenta pinturas coloridas em tons de vermelho, vinho e ocre. Esses vestígios revelam técnicas complexas de produção e indicam que a região foi habitada por povos que dominavam a arte, o fogo e o barro, transformando a natureza em cultura. O sítio Geoffrey Cohen é, portanto, uma janela aberta para o passado de Parintins. O sítio arqueológico Geoffrey Cohen está situado na cidade de Parintins, às margens do rio Amazonas, em uma área constantemente afetada pelo desbarrancamento. Ele se estende na região central da ilha, justamente onde hoje funciona o Hospital Geoffrey Cohen. O terreno é formado por camadas espessas de terra preta de índio, solo escuro e fértil, que pode alcançar vários metros de profundidade. Durante a cheia, as águas do rio encobrem parte da área, mas na vazante, os barrancos se abrem e revelam fragmentos cerâmicos e restos arqueológicos que estavam escondidos. Trata-se de um sítio urbano integrado ao cotidiano da cidade, onde o passado indígena divide espaço com construções modernas, ruas e casas que se erguem sobre um patrimônio milenar. Esses povos não viviam apenas aqui, mas transformavam a natureza. Criaram a chamada Terra Preta de Índio, um solo fértil produzido a partir de resíduos orgânicos e restos de cerâmica, capaz de sustentar plantações até os dias de hoje. Cada punhado dessa terra conta com uma história de vivência com a floresta e de manejo inteligente do ambiente. Hoje iremos entrevistar a professora e doutora Clarice Bianchetti, que atua como docente no curso de Histórias no Centro de Estudos Superiores de Parintins, UEA, e é doutora em Antropologia na Universidade Federal do Pará, com foco em arqueologia na linha de pesquisa, cultura, material, patrimônio e sociedade. As perguntas desta entrevista foram elaboradas a partir do vídeo Explorando a História, sítio arqueológico da Orla Geoffrey Cohen, no qual a professora aborda os vestígios arqueológicos encontrados em Parintins e sua importância para compreender a história e a diversidade dos povos indígenas da região. Para iniciar nossa conversa, vamos apresentar algumas perguntas que vão ajudar a compreender melhor esse tema. Quais foram os principais vestígios de cerâmica encontrados em Parintins e qual a importância deles para a compreensão da história local? A gente tem ali uma presença muito variada, né, muito distinta de materiais, entre cerâmica e também material lítico, não é somente cerâmica, né? Então o material lítico que eu estou falando é aqueles tipos de materiais feitos de rocha, polido, ou às vezes somente os refugos que a gente fala do lascamento então dessas rochas para compor esse objeto, que pode ser uma machadinha, que pode ser uma ponta de flecha, enfim, pode ser qualquer instrumento. De modo geral, o que a gente tem tido contato ali são mais objetos que têm mais função de machadinha, de material utilizado para como mão de pilão, né, de pedra para fazer para a moagem, né, de grãos, então é mais esses tipos de materiais que a gente teve contato. Outra questão importante para ser falada é que esse sítio ele não foi escavado, esse material que a gente tem tido contato ele é de superfície. Então isso dificulta também a gente ter um contexto dessa ocupação, ou seja, quanto tempo, né, mais ou menos esse sítio tem a partir desse material. Então é sempre importante que a gente tenha ele
nas camadas de formação desse solo ali abrigado, para que a gente possa entender. Então esse sítio a gente tem muita informação de materiais, mas pouca informação de ocupação em função de que ele ainda não foi escavado. O que caracteriza as tradições cerâmicas Pocó e Conduri mencionadas? A tradição Pocó, eu já comentei lá no início, né, a principal característica dela é a pintura, né? Então, claro que tem outros elementos que a gente vai ver em laboratório, isso, vai analisar melhor. Mas o principal dela é a apresentação visual, né? Essa estética, essa decoração que tem a mistura de diferentes cores. Então vai ter o preto, vai ter né, uma coloração preta, laranja, vermelho, branco, né? Então, mas principalmente o laranja se destaca bastante. Então, quase sempre quando a gente vê laranja, a gente fala, não tem dúvida que ela é. Por que isso? Porque na Conduri também vai ter o vermelho bem presente, né? Mas é praticamente o vermelho e o preto que vai estar na Conduri. Então, não passa disso, ao menos o que a gente teve contato. Uma outra característica da Conduri é o modelado. É o que, né, na Amazônia quase todos, principalmente aqui na região do Baixo Amazonas, as pessoas falam de as caretinhas, né? Então é aqueles modelados com rostinhos de animais, com rostinhos de pessoas e animais ao mesmo tempo, né? O antropomorfo e o antro e o zoomorfo, né? O antro, a representação de humanos, né? E o zoo, né, a representação de animais, às vezes aves, às vezes, né, o urubu-rei aparece muito, mas aparece cabecinhas de outros animais, aparece cabecinha de morcego, enfim, uma variedade de animais que compõem né, a natureza, né, a amazônica. Então você vai ter isso mais presente. Então o que mais diferencia a olho nu pra gente, né, e aí pensando que as pessoas que não são da área, essas características. Então enquanto você tem bastante pintura, você tem uma decoração mais de incisões e desenhos na própria cerâmica, você tem a Conduri que se destaca muito pelo modelado. Então muito esses rostos, esses contornos, né, muito presente nas peças. E entre esses grupos, né, então pra gente ele é importante para dizer que ao menos um grupo ou vários grupos que compartilhavam essa tecnologia produziu então essa cultura material da cerâmica, né, polícroma, então aqui presente. Mas também junto a um outro tipo de cerâmica que a gente observa, que é uma cerâmica que a gente, na classificação da cerâmica na Amazônia, se chama Conduri. Então isso mostra uma ocupação, vamos dizer assim, de um domínio de uma tecnologia mais distinta. Então aí a gente já teria no mínimo dois grandes grupos, e aí quando eu estou falando grandes grupos é porque não dá para dizer que só um grupo dominante de uma língua ou de uma comunidade, de uma aldeia produzia, né? Então aí você já tem uma outra ocupação. E há um outro perfil de cerâmica que ele ainda é um pouco confuso para a gente, justamente porque ele está na superfície, então a gente não entende direito aonde ele está distribuído na ocupação, que não dá para classificar ainda muito claro se ele está dentro de um perfil já estudado ou não, que pode mostrar uma outra ocupação ali, né? E aí eu vou usar o exemplo do Macurani. O Macurani, o sítio do Macurani, ele tem um perfil de cerâmica que ele não é Conduri, que ele não é Pocó-Açutuba, né? Então ali a gente tem, claro, uma outra ocupação que a gente precisa entender melhor qual é. Então, se a gente pensar que o sítio do Macurani, né, que fica na comunidade do Macurani, não está distante, né, e a gente pensar que os lagos e os rios são os nossos caminhos de acesso no passado, né, e no presente, né, porque a gente continua usando, a gente pode pensar que há também aí distintos grupos, né, a partir da cultura material ocupando, ou que ocuparam a ilha, tanto ao mesmo tempo quanto ao longo, né, foram se sucedendo ao longo do tempo nesse território. O sítio arqueológico do Hospital Geoffrey Cohen é considerado hoje um dos principais pontos de preservação patrimonial em Parintins. Os fragmentos e registros coletados ao longo do tempo se tornaram fonte para pesquisas acadêmicas e também para atividades culturais e educativas. Exposições, oficinas e visitas orientadas ajudam a dar visibilidade a esse patrimônio, aproximando a comunidade de sua própria história. A área, no entanto, enfrenta desafios constantes: a erosão causada pelo rio, o desgaste natural do solo
e a expansão urbana ao redor. Estes fatores tornam necessária a implementação de medidas de preservação, como sinalização adequada, monitoramento e maior divulgação da sua importância. Mais do que vestígios do passado, o sítio Geoffrey Cohen funciona hoje como um acervo vivo, que conecta ciência, cultura e memória local, garantindo que a história de Parintins continue presente para as próximas gerações. Hoje, o sítio arqueológico da Orla Geoffrey Cohen cumpre um papel essencial: preservar e educar. Pesquisadores, professores e instituições culturais unem esforços para proteger o espaço e estudar os fragmentos encontrados. Ao mesmo tempo, iniciativas de educação patrimonial buscam aproximar a comunidade desse legado, despertando o sentimento de pertencimento e responsabilidade coletiva. O sítio, portanto, é um espaço vivo, onde a ciência, memória e cultura se encontram em diálogo constante. A descoberta de cada fragmento envolve um trabalho detalhado. Primeiro, o registro do local, depois a coleta e o estudo cuidadoso. As análises permitem identificar formas, padrões e técnicas utilizados pelos povos antigos. Algumas peças se revelam pela cor das tintas, outras pelas marcas deixadas no barro ainda úmido. O processo é lento e exige paciência, mas cada nova informação amplia nossa compreensão da ocupação humana no Baixo Amazonas. O sítio do Geoffrey Cohen ainda guarda muitos mistérios, mas já nos mostra que a história de Parintins é muito mais antiga do que imaginávamos. Estamos aqui no Centro de Cultura e Memória de Parintins para falarmos um pouco mais sobre o sítio arqueológico do Hospital Geoffrey Cohen com o coordenador Orlan Bertrand. O que pode ser feito para valorizar ainda mais esse espaço? Bem, o sítio arqueológico ali da Orla do Hospital Geoffrey Cohen, ele está registrado oficialmente pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Portanto, ele deve ter essa salvaguarda, né, deve ser protegido e valorizado a partir do seu espaço físico, que é delimitado, ou seja, a partir da Constituição de 1988, trouxe no seu artigo 216, em que é obrigação tanto da União, tanto do Estado, da municipalidade e também da sociedade civil tomar conta desse sítio arqueológico, do patrimônio arqueológico. Então, para ele ser mais valorizado e protegido, a gente precisa divulgá-lo, a gente precisa torná-lo conhecido para que mais pessoas tenham conhecimento do que é um sítio arqueológico, do que é o patrimônio arqueológico, para que as pessoas assim possam poder fazer essa valorização, porque a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Como esse sítio pode contribuir para a educação de Parintins? O sítio ele tem uma importância fundamental porque ele resgata a história daquele lugar, né? A partir do TPI, né, que é a terra preta indígena, que é colocada ali, ela traz esse resquício de que ela foi uma área em que ela tem recursos orgânicos, matéria orgânica, que ela foi passada por um adubo específico, ou seja, teve a presença de povos ali indígenas, talvez inclusive da era pré-colombiana, que vão trazer essa história de Parintins antes da colonização, povos indígenas que habitaram, ou inclusive povos antes, né, como falei, da era pré-colombiana. Então, manter esse sítio arqueológico vivo é reconhecer as suas cerâmicas e seus artefatos, aquela terra em que ela traz uma história com si e a gente conecta diretamente com a ancestralidade daquele lugar. Que mensagem esse patrimônio deixa para as novas gerações? Leva a mensagem de que a história de Parintins tem muito mais do que 173 anos, que vamos comemorar agora no dia 15 de outubro. Antes desses 173, nós temos no mínimo 3.000, 4.000 a 5.000 anos de história nesse lugar. Ou seja, povos habitaram aqui esse território muito antes da colonização. Então, para a gente conhecer a nossa história e continuar avançando no nosso presente, para alcançar um futuro de valorização da cultura, a gente precisa reconhecer quem passou por aquele lugar. Então, a mensagem que o sítio arqueológico traz é justamente a história e a carga pessoal, ancestral, do que foi ali Parintins. Então, Parintins não começa com a colonização, com o batismo, né, do nome Parintins. Parintins começa desde os povos que habitaram essa terra primeiramente. Preservar o sítio é garantir que as futuras gerações conheçam suas próprias raízes. Esse patrimônio não pertence apenas ao passado.
ele é também um recurso para o presente e um investimento para o futuro. A educação patrimonial em Parintins pode transformar o sítio em uma referência de identidade, valorizando a cultura local e fortalecendo a ligação da comunidade com a sua própria história. O futuro do sítio depende do cuidado coletivo, da consciência de que proteger essas memórias é proteger a nossa própria existência. O sítio arqueológico do Hospital Geoffrey Cohen é mais do que um ponto no mapa de Parintins. Ele é memória, identidade e testemunho da passagem de povos que moldaram o Baixo Amazonas muito antes de nós. Cada fragmento encontrado é uma voz que atravessou séculos para nos lembrar que o passado não está perdido. Ele vive sob nossos pés e espera ser preservado, porque proteger o passado é também construir o futuro.